Você já deve ter percebido que uma das coisas que realmente não falta hoje é crente fraco, cristão que se ofende com a própria Bíblia. E isso acontece porque muitos cristãos estão caindo na versão de cristianismo light. E aí, você tá entre eles? Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo Fé e Tulipas, que hoje a gente vai estar conversando sobre um assunto muito atual e muito necessário para nossa geração. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui, seja super bem-vinda e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você sempre estar vendo conteúdo cristão sólido que busca fortalecer você cada dia mais na palavra. Então, se esse é o seu desejo, seja mais do que bem-vinda. Então vamos lá para a gente conversar sobre esse cristianismo versão light. E esse termo foi tirado do livro Segure a Linha, do pastor Eric Reed. Esse livro, como diz no subtítulo, é um chamado à coragem cristã em um mundo de conformidade, uma cultura de conformidade. E esse tipo de conteúdo é super importante para nós que somos jovens, para nós que também trabalhamos com jovens e adolescentes nas nossas igrejas, porque nós precisamos estar fortalecendo, enxergando também quais são as ideologias que estão buscando nos bombardear, para que dessa forma também a gente consiga estar respondendo biblicamente ao que a cultura está tentando nos dizer. Então, se você quiser ler esse livro, e eu indico demais que faça isso, é um livro curto e que tem um conteúdo maravilhoso, ele é facinho de ler, a linguagem muito gostosa, então tem aqui o link na descrição. Adquire que vai te abençoar demais. E a gente vai estar falando exatamente sobre o tópico desse livro, e aqui eu vou estar mencionando várias coisas que vêm desse livro, porque, como a gente falou, o próprio subtítulo em si fala sobre essa questão de conformismo. E talvez fique um pouco abstrato quando a gente coloca o ismo no final, mas é simplesmente quando cristãos buscam se conformar a este mundo. E a gente vai ver como que isso está conectado ao cristianismo versão light daqui a pouco. E provavelmente você se lembra do que o apóstolo Paulo disse à igreja de Roma em Romanos 12:2, que ele diz para que nós não estejamos nos conformando com este século, com este mundo, mas que nós estejamos sendo transformados pela renovação da nossa mente. Olha só como que isso é significativo, porque Paulo estava escrevendo para a igreja que estava ali no centro do mundanismo, ou seja, era a maior capital da época e todas as coisas pecaminosas surgiam lá e passavam por lá. Tanto que a gente vê os pecados que tinham nessa cidade quando Paulo menciona isso no capítulo 1 de Romanos. Ou seja, aquela era uma cidade que era totalmente vendida ao príncipe deste século. Então, por que Paulo faz questão para falar para a igreja daquele local que era para eles estarem não se conformando a este século, mas transformando pela renovação da mente? Isso porque Paulo sabia que era uma tentação para aquela igreja, no meio daquela cultura, para eles se conformarem. Paulo sabia que era real a tentação. E a gente vê que essa é uma tentação para cristãos em todas as eras, seja aonde eles estiverem, não só nas grandes capitais do mundo. Por exemplo, foi uma tentação para Pedro. Pedro, o discípulo que pouco tempo antes tinha dito para Jesus que estava pronto para morrer com ele e por ele. Mas então, na hora que perguntam para Pedro se ele é realmente um dos discípulos de Jesus e as pessoas começam a indagar dizendo que tinham visto ele com Jesus, Pedro nega 3 vezes. Mas aí a gente pensa, como que possivelmente isso aconteceu? O que será que passou na cabeça de Pedro quando ele estava na frente dessas pessoas que, ao que tudo indica, não tinham poder nenhum de prendê-lo ou de matá-lo, para negar Jesus? E a questão, como o pastor Reed diz nesse livro, que a coragem de Pedro foi despedaçada quando ele pensou que poderia perder a sua reputação social e a sua aceitação. Mas você sabe a história. Você se lembra que Pedro se arrependeu no momento que os olhos de Jesus encontrou os dele. Você se lembra que Jesus o restaurou quando Jesus, para cada uma das vezes que Pedro negou, perguntou se Pedro o amava. E com um coração humilde, Pedro respondeu:
Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E esse foi um caso de alguém que, do meio do conformismo, conseguiu sair dali e Pedro se tornou um gigante para a glória de Deus. Pedro morreu como um mártir, Pedro morreu por amor a Jesus. Mas e quantas pessoas não se arrependem e não saem disso? Quantas pessoas escolhem abraçar a reputação, a aceitação social, ao invés de abraçarem a Cristo e ao verdadeiro evangelho e seguir o que ele realmente nos ensina? Então, hoje em dia, essas pessoas, elas abraçam uma versão de cristianismo light, porque elas querem ter um pouquinho de Deus, um pouquinho de Jesus nas suas vidas, mas elas não estão dispostas a seguir totalmente o que a Bíblia ensina e não estão dispostas a fazer grandes sacrifícios por isso. Então, sabe aqueles cristãos que têm medo de falar sobre as verdades da Bíblia? Eles que querem tanto ser aceitos pelo mundo que as igrejas que eles frequentam parecem mais centros de convenções do que um centro de adoração? E tem uma coisa, algumas dessas pessoas pode ser que tinham uma boa intenção de querer fazer com que o evangelho fosse mais receptivo para as pessoas de fora. Mas a questão é que para fazer isso, elas abriram mão do verdadeiro evangelho. E a partir daí elas se separam dele e ficam cada vez mais longe da Bíblia e mais pertos deste mundo. Então sim, nós temos que atrair os incrédulos para a igreja, nós temos que mostrar aos incrédulos a verdade da Bíblia. Mas a gente não pode fazer isso nos termos e condições do mundo. A gente faz isso nos termos que o próprio Deus nos ensinou. E quais são eles? Vamos ter que carregar a nossa cruz e segui-lo. Vamos ter que aborrecer as coisas deste mundo por amor a ele. E sim, nós seremos rejeitados. Será que isso deveria ser assustador? A verdade é que quando a gente abraça isso que a Bíblia nos ensina, a gente vê que é muito melhor do que qualquer uma dessas falsificaçõezinhas aí do mundo. No momento que a gente entende que existe uma alegria muito maior em servir a Deus do que a esse mundo. Por isso que vale a pena sermos rejeitados por este mundo, para que nós possamos ter o reconhecimento do nosso Pai. Então, você quer saber se uma pessoa é um crente light? Pergunta para ele se ele teria coragem de defender o desígnio bíblico sobre casamento e família. Será que essa pessoa consegue dizer com todas as letras que casamento é entre um homem e uma mulher e tudo que estiver fora disso é uma falsificação que cristãos devem reconhecer como pecaminosas? Então, o movimento LGBT foi muito astuto na forma como que eles disseminaram as ideias deles. Começou com uma tríplice que próprios escritores e teóricos que fazem parte da comunidade LGBT compartilharam dizendo que era dessensibilização, depois travamento, depois a conversão. Ou seja, eles começaram a dessensibilizar as pessoas colocando em propagandas, filmes, séries, todo esse tipo de coisa, colocando na mídia de forma muito visível. Depois, começou a travar, dizendo que as pessoas que não aceitavam isso deveriam ser vistos como fanáticos, como malucos. Então, depois, eles converteram. E nesse gráfico aqui, você vê como que teve um aumento de pessoas que se dizem em algum dos LGBT. Como que a geração que a gente vive hoje é a que mais está abraçando essas ideias. Então, esses passos que eles fizeram foram muito astutos. E se você quiser ver mais sobre isso, tem uma entrevista aqui no canal com o pastor Voddie Baucham, que ele explica sobre tudo isso e de onde veio essas ideias. Vai ter o link aqui na descrição. Então, se você está no ensino médio, na faculdade, eu sei como que nós somos bombardeados com esse tipo de coisa todos os dias. Como que eles ficam tentando nos convencer de coisas que são completamente contrárias contra a palavra de Deus. Mas a questão é que a gente encontra uma alegria muito melhor quando a gente começa a reconhecer o mundo da forma como o Criador o criou. Porque, afinal de contas, aquele que criou o mundo sabe muito melhor sobre como ele funciona do que nós. E uma coisa também que nós somos muito bombardeados são com as teorias críticas. Essa é uma teoria que veio no âmbito jurídico, mas que com o tempo ela foi se espalhando para vários outros âmbitos também. E essas teorias críticas dividem as pessoas, a sociedade como um todo, em grupos e colocam esses grupos em briga e ódio entre si. E a gente viu isso mais recentemente com o movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, que era um movimento que foi puramente uma aplicação da teoria crítica da raça. Ou seja, eles diziam que havia uma inimizade entre pessoas de cor de pele negra e pessoas de cor de pele branca e que eles queriam, de alguma forma, causar uma grande revolução. Só que a verdade é que todas as manifestações que eles fizeram, na verdade, só visavam trazer inimizade
e ódio. Eles nunca quiseram paz e reconciliação, que é o que a Bíblia realmente nos ensina. A Bíblia não fica dividindo pessoas entre grupos e dizendo que elas têm que viver em ódio e inimizade contra si. O que a Bíblia nos ensina é algo muito melhor, de que em Cristo nós somos um. Todos estamos juntos e ali a gente encontra verdadeiro perdão, tanto para nós como para que nós possamos estender às outras pessoas. Mas, por essência, a teoria crítica tenta eliminar isso. E todas essas teorias críticas vieram por um teórico chamado Herbert Marcuse, que ele veio da escola de Frankfurt, que por essência era marxista. E muitas vezes na própria sala de aula, muitas vezes a própria matéria vai tentar trazer algo que é contra a palavra de Deus. Por exemplo, teorias críticas é uma teoria dentro do direito. Então muitas pessoas, quando vão estudar direito constitucional, estudam também a teoria crítica. Então a gente vê que muitas dessas coisas estão vindo bombardeando os jovens de frente. E é por isso que em tudo que a gente estiver vendo no mundo afora, a gente precisa estar comparando com as escrituras, com a Bíblia. Pega tudo que você aprende, pega tudo que você vê e compara com as escrituras. Porque muitas vezes a gente vai caindo num cristianismo versão light, porque é mais confortável, é mais fácil quando a gente vai acreditando em uma coisa que a maioria das pessoas no mundo aí afora acreditam. Mas o que a gente deve crer é aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que é muito melhor, muito mais robusto, muito mais verdadeiro. Quando a gente passa a viver segundo o que o Senhor Jesus nos ensinou, pegando a nossa cruz e seguindo a Ele, e não as ideologias desse mundo. E é por isso que é tão importante para cristãos, hoje, no contexto que a gente está vivendo, segurar a linha. Como assim? Como você viu, é o título desse livro, mas que é uma alusão a um panfleto que tinha na Primeira Guerra Mundial, que visava motivar e encorajar os soldados quando eles estivessem na linha de batalha, que dizia assim: "Estou aqui para 2 propósitos: segurar esta linha sob todas as circunstâncias e fazer o máximo de dano possível ao inimigo. Estou fazendo tudo o que posso para tornar esta linha mais forte possível? Sou tão ofensivo quanto posso ser com atiradores organizados, snipers, granadas, catapultas e patrulhas?" Então, aplicando a vida cristã, a gente tem que fazer essas perguntas a nós mesmos. Será que a gente está fazendo de tudo para segurar a linha da nossa fé? Será que a gente está conseguindo fazer o máximo de dano ao inimigo das nossas almas? A esse sistema mundano? Esse é o nosso chamado. Então, como que a gente consegue segurar essa linha? Já que a gente viu que se conformar ao mundo é uma tentação real e que é uma coisa que a gente precisa estar alertas, porque muitas vezes a gente vai simplesmente indo junto com a maré e quando a gente vê, a gente já está conformado a esse mundo. Então, o que a gente faz? Primeira coisa, a gente precisa reconhecer que essa é uma tentação real e buscar ver de onde ela vem. Uma das coisas, a gente precisa tirar os nossos olhos de nós mesmos. Porque quando Pedro estava com os olhos somente focados em si, ele viu as pessoas perguntando a ele se ele era um discípulo de Jesus, ele estava tão focado em si que ele negou a Jesus. Mas no momento que Jesus passou e aqueles olhares se encontraram, naquele momento Pedro caiu num profundo arrependimento. Então a gente precisa ter os nossos olhos em Jesus, para que a gente sempre se lembre do olhar daquele que morreu por nós. E reconhecer de onde vem a tentação, seja muitas vezes das matérias que a gente estuda, então a gente está estudando a verdade bíblica em relação a isso, estudando livros de apologética e buscando realmente comparar tudo que a gente ouve na sala de aula com a palavra de Deus, buscar tomar cuidado com filmes, séries, mídia que a gente vê, todo esse tipo de coisa, porque eles estão tentando nos bombardear e tirar toda a nossa sensibilização em relação ao pecado. Segundo, a gente precisa renovar a nossa mente pela palavra, ou seja, passar muito tempo lendo a Bíblia, passando tempo em oração, meditando na palavra. É assim que a gente consegue segurar a linha da nossa fé. Depois, a gente precisa orar a Deus para ter força, para não cair nesse conformismo. E essa é uma oração que o Senhor Deus ama nos responder. Lembra, por exemplo, de Sadraque, Mesaque e Abednego? Aqueles 3 jovens judeus que estavam na grande Babilônia e que foram forçados a se prostrarem perante a grande estátua do rei Nabucodonosor? Eles se recusaram a se conformar a este século. E sim, eles foram jogados na fornalha, mas o Senhor estava ali com eles e o Senhor os livrou. Então, mesmo que nós, hoje, sejamos jogados na fornalha deste mundo por crermos nas verdades que nós cremos, mesmo assim,
o nosso Deus vai estar ali conosco. Ele vai estar nos guardando. Então, não queira viver por mentiras. Viva pela verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Pedro caiu no conformismo, mas ele foi resgatado de lá. Por outro lado, Demas amou o presente século, abandonou Paulo e se entregou aos prazeres desse mundo. Quem você vai querer ser? E um deverzinho de casa depois desse vídeo, pega para ler a sua Bíblia em Deuteronômio 30, do versículo 15 a 20. Esses 5 versículos muito importantes que se aplicam totalmente ao que a gente falou aqui. Então, a nossa pergunta do dia vai ser: como que você acha que cristãos podem estar firmes para segurarem a linha da fé? Comenta aqui embaixo que eu vou amar ver as respostas de vocês para que a gente possa estar se fortalecendo na palavra de Deus, porque isso é super importante. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar uma olhada aqui na descrição para adquirir esse livro maravilhoso que abençoa demais, é essencial para os dias que nós vivemos hoje. Então, não esquece de dar o seu like, o seu comentário, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E com a graça de Deus, a gente se vê na semana que vem.